e a família. Essa é a grande questão que a gente está vendo hoje. Então, tem empresas que vão adotar esse sistema, tem outras que vão deixar em aberto, tem outras que acham que os funcionários não vão entrar com processo trabalhista, vai haver processo trabalhista, não necessariamente só por causa disso, porque hoje no sistema tradicional... Também? Você não sabe, chega na Justiça do Trabalho, quantos processos existem? Agora, por outro lado também, Rosana, a gente vê, e o Álvaro, que tem uma vivência muito grande no mundo corporativo, algumas pessoas se queixarem que o ambiente não propicia o rendimento delas. Então, elas, mesmo que elas passem o dia inteiro dentro da empresa, elas têm a necessidade de produzir em casa. Não tem uma situação dessa? Pode existir pessoas que têm esse perfil, sim, né? Aqui é muita gente, às vezes é num local que não é adequado, né? Muitos profissionais juntos, não tem concentração, então pode acontecer isso também. Eu tenho uma curiosidade em torno disso, Álvaro, porque no mundo corporativo, eu venho de uma época que todo mundo tinha sua salinha separadinha. Então tinha a sala do presidente, a sala dos diretores, a sala do gerente, a sala dos subordinados, que também era tudo separado. Aí depois veio uma nova teoria que deveria separar, acabar com aquelas paredes, né? Todo mundo ficar mais próximo. Aí vieram as baias. Depois disso, que éramos separados por vidros. Lembra disso? Aquelas baias, tudo bonitinho. Depois, não tem que ter vidro, não tem que ter nada. Derruba tudo. Gente, só antiga não, porque eu comecei a trabalhar cedo, viu? Me corrija aí se eu estiver errada. Aí depois, não, derruba tudo, derruba a parede, derruba tudo. E as baias hoje, como vocês estão vendo aí na figura, são baias menores que as pessoas possibilitam as pessoas olharem uma para as outras, pelo menos. Aí, não, agora vamos ressocializar todo mundo vai ficar juntinho, todo mundo vai ficar pertinho. Aí veio o advento do e-mail. Ninguém levanta para falar com ninguém, é todo mundo por e-mail. Empresas, inclusive, adotam isso como regra, para que você também não fique circulando dentro da empresa. Qual que é a melhor, hein? Bom, hoje, dentro dessa sua evolução que você falou, qual é hoje, inclusive, várias empresas adotando esse modelo? Hoje o modelo é o seguinte, você tem funcionários que depende, cada empresa está adotando uma particularidade. O que é que eles estão fazendo? Alguns dias da semana, pode ser um dia, 2 dias, 3 dias, um dia na semana ou no mês, eles vão à empresa e ficam algumas horas, ou seja, eles não têm mais a baia, usam aquela baia temporariamente. Entendi. Então, veja bem, nem mesa eles têm mais. Se eles não estão na empresa, nos outros dias, eles estão onde? Eles estão trabalhando em algum outro lugar. Então, mas isso vale para representantes comerciais, por exemplo? Isso vale. Ou para todo mundo? Isso, eu conheço aqui em São Paulo, por exemplo, empresas de consultoria. Sim. Onde o consultor, a minha opinião, que sou consultor, o consultor tem que estar no cliente. Quando ele precisa realizar um trabalho, ele vai na empresa, tem as reuniões com o seu chefe, demora alguns momentos, tem a sua baia durante 1 hora ou 2 horas, e depois ele vai para outro lugar, que pode ser a sua casa, e vai trabalhar. Então você tem uma quantidade razoável de tipos de profissionais que pode usar esse sistema de rotação. Ele vai alguns dias da semana, inclusive, aquela pergunta que você fez para a Rosana, eu até é interessante, ele vai até para bater papo, para se socializar, para não perder o contato com os colegas, inclusive até para o happy hour da sexta-feira. Ele sai e vai só para o happy hour. Então você veja, tem uma afinidade muito grande de comportamentos, maneiras das pessoas estarem se ajustando a essa nova realidade que é proporcionada pela tecnologia. E isso não vai ter retorno. Isso não é moda. Isso está aumentando. Para você ter ideia, no Brasil hoje, nós temos mais de 10 milhões de pessoas trabalhando nesse sistema. E é claro que tem muito mais. Porque nesse levantamento que foi feito, não foi detectado esse tipo de funcionário que você comentou há pouco. Qual é? Esse que trabalha às 8 horas e chega em casa, ainda continua trabalhando, mandando e-mail, recebendo e-mail, fazendo relatório e tal. Ninguém registrou isso daí e ele não aparece nas estatísticas. Mas é uma realidade, ou não é? Sim, sim. Rosana, qual o máximo, porque a gente teve no passado 60 horas, depois fomos para 44, hoje já estamos
aí numa luta para 40 horas semanais de trabalho, né? Existe um estudo nesse sentido? Quanto tempo uma pessoa tem que realmente trabalhar, estar comprometido com o trabalho ou não necessariamente? Bom, eu não conheço nenhum. Eu acho que assim, tem pessoas que ela vai na empresa, ela fica 3 horas, ela consegue produzir muito bem. Tem pessoas que ficam 10 horas e não conseguem produzir. Então, eu acho que isso depende de pessoa para pessoa, o tipo de atividade que ela vai desenvolver, o que ela está fazendo, né? O que eu acho que tem que ter sempre é o quê? O equilíbrio, né? A pessoa que fique muito tempo, está lá 10 horas no trabalho, nas últimas horas ela não está mais produzindo. Então, eu acho que é mais prudente ela parar aquele momento, sabe? Pode voltar daqui a 2, 3 horas a fazer novamente uma atividade, mas não constantemente, porque realmente a produção cai. A energia cai da pessoa. Essa lei também, Álvaro, eu acho que veio contemplar aqueles que estavam sendo invadidos da sua privacidade, ou não? Indiretamente pode dizendo assim, vamos organizar de uma vez por todas. Indiretamente pode ter tido essa intenção e pode ter tido esse impacto. Na realidade, o trabalho, olha a mudança, era no local fixo e no local e horário fixo. Isso nos últimos anos. Ainda existe trabalho dessa maneira, sem dúvida nenhuma. Mas de uns tempos para cá nós não temos nem horário fixo, nem local fixo. E as pessoas estão trabalhando. E aí, como é que fica a relação com a empresa? Então, eu não reconheço esses que estão à distância e que estão produzindo, e às vezes até melhor, daqueles que ficaram na empresa, aqueles que vão todo dia enfrentando um trânsito, como é o caso de São Paulo. Aliás, dá para não dizer que você está trabalhando no momento de trânsito? Não é? Dá para não dizer que todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. Não fala o celular. Não deveria falar o celular mesmo. Né? Mas tem, pelo menos os executivos têm a possibilidade de ter seu motorista. E muitos deles trabalham durante o trânsito. Isso no Brasil, porque nos Estados Unidos, aliás, nem todos os Estados Unidos, em alguns estados americanos, a gente sabe que falar no celular dirigindo já é permitido. É permitido, a gente sabe disso. Então, muita gente trabalha dirigindo, mandando mensagem, recebendo, tem um fone, então as duas mãos já estão livres, então, enfim, de coisa. Então, essa é a grande realidade, né? Olha, Lilian, nós vamos ter, durante principalmente esse semestre, muitas mudanças nas empresas procurando se ajustar a isso daí. E aquelas que melhorem planejarem o trabalho à distância, nós estamos tranquilos. E como é que deve ser, na sua opinião, esse momento desse encontro com a empresa e com esse candidato ao trabalho? Deve ter-se já essa conversa, principalmente no mundo corporativo e executivo? Deve ser planejado e não como muitas empresas fazem, simplesmente entrega um notebook e manda o funcionário para casa, sem saber se ele tem condições de trabalhar em casa, se a família tem uma estrutura adequada, se o chefe dele sabe administrar ele à distância. Porque também tem muito chefe que não sabe. Tem chefe que quer ver o seu funcionário todo dia na frente dele. Senão ele acha que não tem comando, que não tem liderança. E afinal de contas, o que é que ele está fazendo ali? Quando os seus subordinados estão espalhados pela cidade e até pelo mundo. Tem uma outra questão também que me chama a atenção, na sua área, que é de psicologia, Rosana, que é essa questão da dispersão. Porque hoje a tecnologia à nossa frente, a internet, é um mundo sem fronteira. Né? Então, como é que a pessoa tem que se educar para não estar sob a vigilância de alguém? Nós falamos do excesso da vigilância, agora da não vigilância de alguém e poder cumprir com as suas metas e com os objetivos da empresa. Na verdade, eu acho que isso... Tem algum mecanismo? Vou bloquear lá meu computador para não colocar nas redes sociais, para eu não ter acesso a outras coisas? Algumas empresas fazem isso, né? O Orkut, o Facebook, porque a pessoa realmente ela desvia o foco que é o trabalho, né? Então, não, são 5 minutinhos que vira 15, 30, daqui a pouco ela tá 1 hora, 2 horas, e aí, como é que fica? Né? Então, às vezes é complicado administrar, porque tem pessoas que simplesmente ela sai do foco, né? Agora tem pessoas não, que elas são regradas, então ela não vai entrar, ou então ela até entra um pouquinho no horário de almoço, dá uma olhadinha e foca no trabalho. E é difícil, porque nós estamos falando de pessoas, né? Então, pessoas... Cada uma é diferente da outra, né? Tem pessoas que são mais responsáveis, mais focadas, outras não, outras é um pouquinho aqui, um pouco lá, né? Eu chamo de funcionário passarinho, fica voando o tempo todo. Rosana, do ponto de vista da administração, complementando isso, o que a Lilian,
que a Rosana comentou, é o seguinte: em administração nós temos já a administração por objetivos, ou seja, a gente, e isso aí já existe há 40 anos. E aí, agora, mais do que nunca, tem que aproveitar a administração por objetivo. Por exemplo, nós temos que administrar as pessoas pelos resultados. Se ela vai para casa, se ela vai trabalhar de manhã, vai para a praia, seja lá o que for, se eu estabeleci um prazo e ela tem que entregar o trabalho dela, eu estou vendo o resultado. Pouco me importa o que ela faça durante o expediente. Isso é uma maneira também de, por exemplo, ele vai fazer um orçamento. Aí muitas vezes ele chega: chefe, eu posso fazer o orçamento em casa? Quando eu terminar, eu trago. Então, mas você traz quando? Depois da manhã? Depois da manhã. E pronto. Encerrou o assunto. Encerrou o assunto. E ele não vai ficar ligando para ele, como terminou o trabalho, não terminou e tal, porque isso acaba acontecendo, viu? Isso eu verifiquei várias vezes em algumas empresas. Não, deixa ele não se comprometeu com você, não vai entregar o... Tá, o que é que lhe interessa? Não é o trabalho concluído? Deixa a cobrança para depois. Né? Se ele não fizer, aí tudo bem. Aí você pune. Como psicóloga também, você acha que as pessoas precisam fazer uma autoanálise? Porque é claro que todo mundo fica em busca da remuneração. Todo mundo quer ganhar bem, todo mundo quer contar com o seu salário no final do mês, mas com esse leque de opções que, segundo o Álvaro está nos mostrando aqui, e que inclusive a legislação já contempla, né, de várias formas de prestação de serviço ou de vínculo empregatício, você acha que a pessoa precisa fazer uma autoanálise do que ela quer no mercado de trabalho? Exatamente. Na verdade, ela tem que saber... Além do salário? Sim, ela tem que saber o objetivo. Na verdade, ela tem que estar focada no que ela quer e saber, porque muitas pessoas não sabem o que quer. Né? Entra no trabalho, depois não produz, não sabe. Tem que gostar do que faz e também saber o que faz. Né? Então, porque tem gente que não sabe lidar com a liberdade. Também. Né? Não entende a liberdade, está tão acostumado a esse processo de vigilância que ela não sabe lidar com isso também. Pode acontecer, sim. Tem gente que só trabalha na supervisão, sabe, coordenação, né? E aí a empresa vai ter que verificar se aquela pessoa realmente está dentro do que eles querem. Né? E um dos indicadores que a gente vê é o seguinte: como é que ela, na empresa, no sistema presencial tradicional, será que ela é disciplinada? Será que ela cumpre as metas dela? Como é o relacionamento delas com o colega? Porque se ela tem determinados hábitos na empresa... Não vai ser diferente não vai ser diferente. Situação. Sim. Vai complicar mais ainda, né, Marcelo? Sim. Aí, esse tipo de pessoa, eu acho que é complicado fazer essa forma de trabalho. Né? Para o extrovertido funciona? Para o extrovertido? Ou melhor, para o tímido funciona? Eu acho que até um pouco mais. É que assim, nós estamos falando de pessoas, né? Cada um tem um perfil diferenciado, né? Tem pessoas que adoram trabalhar dessa forma, sabe? Externo, ela vai lá só para levar resultado, relatório. E tem pessoas que não, precisam de pessoas para trabalhar junto, aquela coisa toda. Ela consegue se produzir dessa forma, né? Então, aí, na hora do empregador contratar, ele vai ter que analisar legal isso daí. Muito bem, eu ficaria aqui muito mais tempo com vocês, mas chegou o momento de ir embora. Eu quero agradecer ao doutor em administração Álvaro Augusto de Mello pela participação. Muito obrigado por senhor ter vindo. É palestrante também, né? Sou palestrante, consultor. Tem algum site que a gente possa fornecer? Meu site é álvaro@beca e o work.com, tá aí na... Tá lá no seu vídeo, é o e-mail, álvaro@beca tracinho... É o iwork.com. Inclusive, quem quiser pode solicitar algumas informações, porque eu sou o presidente da Solbrate, eu acho que é o nosso papel isso, essa divulgação. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. Volte sempre. E também agradecemos a psicóloga Rosana de Santa Bárbara por ter vindo e participado conosco. Imagina, obrigada. E a você, o meu carinho, o meu beijinho pela atenção, por sua audiência. Lembrando que o Clipe Eletrônico volta aí na programação da TV Câmara a qualquer momento. Um beijo a todos e até o próximo.